As enzimas, gente, que vão indicar lesão hepática são diferentes da que vão indicar função hepática. Então, quando vier na cabeça de vocês ALT, AST, FA e GGT, elas são de lesão. Ninguém aqui está falando de função. De função hepática é outra história. Aqui a gente está falando de lesão. E essas lesões, elas podem ocorrer de maneiras diferentes. Então, a ALT e a AST, ela fala para mim de um dano no fígado. Mas onde no fígado? Nos hepatócitos. Os hepatócitos são as células que compõem o fígado. E esse dano pode fazer com que a liberação seja tanto uma liberação citoplasmática como uma liberação de membrana. Mas isso vai ser interessante aqui pra gente? Não vai ter muita relevância. Vocês precisam saber que são danos nos hepatócitos, que vão gerar lesões que vão liberar para a corrente sanguínea, que é onde eu vou coletar o sangue. Então, aquele sangue circulante vai ser coletado, porque essas enzimas, elas foram liberadas graças a alguma coisa que aconteceu que danificou o meu fígado, ou o fígado do meu paciente. Ou então, esse dano pode levar à indução de síntese enzimática. Então, um dano, ele induziu a síntese enzimática. Calma que eu vou destrinchar isso. Isso quer dizer que nós vamos ter um aumento de FA e GGT. Aqui é uma imagem para mostrar para vocês um hepatócito, tá? O que me importa aqui é o hepatócito, que ele tá aqui bonitinho, representado, e aqui a gente tem um esquema da parte ali do lóbulo renal, ou do lóbulo hepático, demonstrando que as células que compõem ali são os hepatócitos. Gravou isso, gente? Pelo amor de Deus, se vocês saírem com isso na cabeça, hoje eu já vou estar muito feliz. Essas enzimas, ALT, ST, FA e GGT, vão indicar lesão. Elas não vão falar de função. E a avaliação hepática, ela é suficiente, como eu falei para vocês, para informações úteis em relação ao monitoramento. Tá? Então, eu vou monitorar. Quer dizer que se eu coletei o sangue agora de um paciente, ele tem uma lesão. Ele tem indicativo de ALT alto. Então, ele tem indicativo de uma lesão. Eu devo me descabelar, já começar a prescrever SAMe, que é um dos medicamentos que a gente utiliza para proteger a parte hepática, ou não? Né? Eu tenho que desesperar, o que eu tenho que fazer? Calma. Você pode monitorar antes de tomar alguma iniciativa de entrar com medicação de uso contínuo para proteção hepática, que às vezes foi algum dano que cessou. Você pegou no momento em que houve um aumento dessas enzimas, mas cessou. Então, pede um retorno, lógico que tudo vai depender do motivo que causou esse dano, mas já aconteceu de, às vezes, um paciente veio castrar. Então, ele veio castrar, rígido, o proprietário falou que tá tudo bem, que tá comendo bem, bebendo água, não tem nenhuma queixa, eu examinei, também não vi nada, e aí deu a ALT, ST um pouquinho aumentadas. Eu vou desesperar, meu Deus, agora eu tenho que pesquisar o que tem. Não, calma. Repete isso, passa uns 2 dias, repete para ver. Às vezes aconteceu alguma outra coisa que aumentou pouco. Então, assim, é um monitoramento, tá? Lógico que se der, por exemplo, 2.000, opa, mas se deu, assim, 3, 4, 5 números acima, gente, tranquilo, desencana, tá? Isso pode acontecer por diversos fatores. Fatores como hemólise, icterícia ou lipemia podem alterar o resultado, não só da parte hepática, como de todos os parâmetros, tá? Do bioquímico. Então, deixar isso novamente muito frisado e muito claro. E eu preciso, mais do que avaliar se aumentou 4, 5, por exemplo, o valor normal até 80, aí tá 83. Isso tem alguma significância clínica para mim? Não, não tem. Mais do que o valor ali de referência, eu tenho que avaliar a magnitude, né? Então, se aumentou 5, 10 vezes, o valor de referência é 80, tá em 800, é uma magnitude de 10 vezes a mais. Então, isso para mim é significativo. Agora aumentou ali, tá 80, foi para 90, calma, não pira, relaxa, avalia de novo, coleta de novo, e aí sim, se você ainda ficar em dúvida, aí você parte para outros exames para poder tentar investigar alguma coisa, mas desencana, não é tão assim, tá? A gente tem uma taxa, uma variação que pode acontecer, fisiológica, que pode acontecer, tá? Então, pense na magnitude do aumento. E para avaliar a função, se eu falei aqui que aquelas ali indicam lesão,
quais são que vão falar para mim de função. A função, gente, eu tenho que sempre utilizar parâmetros que vão refletir a capacidade do órgão, a capacidade funcional do órgão. E o que isso quer dizer? A capacidade de síntese, ou seja, a capacidade de produção de moléculas. Não só isso, mas como a capacidade de excreção também. Isso vai falar de função do órgão. Então, se uma molécula que é produzida no fígado, ela está baixa na corrente sanguínea, pode ser, tá? Pode ser que aquele paciente, ele tenha um problema hepático. E aí sim, é problema de função hepática, não de lesão hepática. Conseguiram pegar esse nuance, que é importante que vocês saibam disso? Outra coisa. O fígado, ele tem, né, todo um protocolo, digamos assim, onde as substâncias elas podem entrar e vão sair. Por exemplo, a vesícula biliar, a gente tem a bile, né? A bile, ela vai vir, eu vou mostrar o ciclo da bile para vocês. Então, ela vai vir, vai entrar no fígado, vai ficar ali na vesícula biliar e vai sair. E ela sai utilizando canalículos que estão ali dentro do fígado. Se porventura acontecer algum problema que vai culminar com estenose desses canais, a bile vai ficar retida. Então, a função ali hepática que vai incluir a chegada de compostos que vão gerar a bile e a saída da bile, eu tenho um comprometimento da função hepática. Então, tanto síntese quanto excreção vai falar para mim de função. A ALT, a AST, a FA e GGT vai falar de lesão. Batendo de novo nessa tecla para vocês. E os parâmetros que vão falar para mim da função são esses que eu listei. Bilirrubina, e eu vou falar o ciclo da bile para vocês, vai ser o primeiro que eu vou falar, porque é o mais chatinho, mais difícil, a gente já mata ele ali de cara para depois que os outros são mais fáceis. O colesterol e a albumina, por quê? Porque eles são produzidos no fígado, tá? Então, assim, aqueles valores de colesterol, às vezes, muito, muito, muito baixos, ou de albumina muito baixo, pode ser por consumo? Pode ser por consumo. Igual eu dei o exemplo para vocês, algumas doenças podem combinar com o consumo da proteína, ou então a liberação, a excreção da proteína na urina. Isso não quer dizer que tem alteração de função, tá? Mas pode ser também. Tá? Então, a gente tem que relacionar com a clínica. Eu sei, gente, clínica de pequenos não é fácil, porque não é uma matemática. A gente tem que, abrir a mente, pegar aquele leque de conhecimento que foi jogado na gente durante a graduação e tentar encaixar. Tentar ir lá no fundo da memória e pegar, agora sim, aquilo ali que eu aprendi lá tá fazendo um pouco de sentido agora. Então, esse que é o tal do raciocínio clínico tão importante pra gente. Também, a ureia. A ureia, ela vai falar para mim de problema renal? Vai falar. Mas ela também pode falar de problema hepático. Por quê? Porque a gente tem o ciclo da ureia, que acontece lá no fígado. Ai, Thaís, eu preciso saber o ciclo da ureia, como que acontece? Que não, gente, desencana. Não precisa saber quais são as fases do ciclo da ureia. Vocês precisam saber que um problema renal, um problema hepático, com um paciente que tem um rim ótimo ou que não tem degradação muscular, ele pode sim afetar o valor de ureia. Porque os exames, eles vão vir pra gente cheio de alterações. E cabe a mim montar esse quebra-cabeça. Tentar entender, isso aqui tá destoando. Tipo House, eu não sei se vocês já viram a série House, né? Eu sempre gostei de ver. Ele monta um quadro com todas as alterações. E ele tenta justificar cada parâmetro com a clínica do paciente e com aquelas alterações laboratoriais. É isso que vocês têm que fazer. Eu pego um exame, eu não monto um quadro igual ao House, né? Mas eu pego o exame e eu fico tentando justificar cada parâmetro. Por que isso aqui tá alterado? Porque então é um aprendizado diário. A não conseguir. Então vamos olhar o que é. Abro o livro, vejo o que tá acontecendo, justamente para eu poder conseguir destrinchar isso e correlacionar e explicar para o proprietário, porque ele vai me perguntar cada item. A maioria deles pergunta, por que isso aqui tá aí? O que isso quer dizer? Por que tá alterado? E aí, eu tenho que saber explicar, tá? E fatores de coagulação. Fatores de coagulação, eles são produzidos no fígado. Então, é importante que a gente saiba que, por exemplo, um coagulograma alterado, ele pode falar para mim de problema também hepático. Então, no problema hepático relacionado à função daquele fígado. Quer assistir mais conteúdos como esse? Se inscreva em nosso canal.